Bom dia, pessoal. Bom, vou tentar trazer o tema do uso sustentável aqui da biodiversidade, mas eu vou focar numa atividade, vou tentar focar, na verdade, numa atividade que ela é pouco conhecida aqui, principalmente na região sudeste, na região sul, uma atividade muito tradicional no Nordeste, que está em crescimento aqui agora, mas que tem o potencial para ser não só uma atividade sustentável, mas uma atividade promotora da sustentabilidade. Porque ela engloba uma série de características que são desejáveis nesse sistema, tá certo? Então, vou tentar começar do global e chegar aqui no nosso quintal, no estado de São Paulo, tá certo? Dá para apagar essa luz aqui? Obrigado. Bom, pensando em termos de biodiversidade, eu não posso me furtar a trazer um histórico para a gente que, pensando no atual uso dos recursos do planeta. Isso aqui é um gráfico de um artigo muito interessante, em que ele faz um histórico da temperatura no planeta. Então tem lá desde até uns 500 milhões de anos atrás até a temperatura presente, onde a gente consegue perceber que a gente já passou por períodos muito mais quentes do que o período atual e muito mais frios, tá certo? Então, essas mudanças de clima, os ciclos de clima no planeta, eles são uma coisa que acontece normalmente, tá certo? Mas, se a gente olhar aqui no finzinho, esses últimos 10 mil anos aqui, que é onde as sociedades humanas elas têm uma expansão muito grande, a gente enxerga um período de uma estabilidade relativa muito grande, tá certo? É mais ou menos por aqui, assim, onde o berço da civilização na Mesopotâmia se estabelece, e a gente passa daquela vida caçadora-coletora para uma coisa mais sedentária, e onde surgem as sociedades como mais ou menos como a gente tem o berço para começar, que a gente conhece hoje, tá certo? Só que até a Revolução Industrial, o impacto das populações humanas na sociedade, nos ecossistemas, ele ainda era uma coisa extremamente controlado, não tão grande. O Renato mostrou aqui que as populações indígenas estão aí há aproximadamente uns 12 mil anos, mas ainda você não via uma coisa monstruosa de desmatamento, tá certo? Você tinha áreas onde o fogo era utilizado e tudo mais. Só que, a partir da Revolução Industrial, esse impacto começa a ser, sim, muito grande, tá? E, junto com isso, esse crescimento tecnológico, ele propicia condições para a sociedade de ter uma explosão populacional gigantesca. Então, veja, aqui, em 1800, nós ainda éramos 1 bilhão de pessoas no planeta. Para dobrar, foi quase 130 anos, tá certo? Só que, com a Revolução Industrial mais ou menos por aqui assim, ó, repara que chegamos em 7 bilhões em 2012, com previsão de 8 agora em 2024 e 9 em 2048. Isso aqui não traz para a gente só um cenário de tem muita gente. Essa muita gente agora precisa de lugar para morar, essa muita gente precisa de coisas para comer, tá certo? E o modelo nosso atual é o seguinte: preciso comer mais, eu preciso plantar mais. Eu preciso plantar mais, o que eu vou fazer? Vou criar novas áreas para eu plantar. E com isso você devasta e vai perdendo a biodiversidade junto. Tá certo? Só que, associado a tudo isso, tem um estudo interessantíssimo aqui, ó, do grupo do professor Johan Rockström aqui, que saiu na Nature em setembro de 2009, e tem uma atualização agora em 2015 do mesmo grupo, mas veja, ele faz o seguinte: eles tentam estabelecer limites
de uso seguro de características do planeta. Tá certo? Então ele usa lá, ele estima mudanças climáticas, taxa de perda de biodiversidade, ciclo do nitrogênio, do fósforo, ozônio, uma série de características. E nesse trabalho eles fazem o seguinte, eles tentam estimar quais eram os valores dessas características aqui num período pré-industrial. Faz uma estimativa atual de como isso está e qual seria um limite seguro para essas características, tá certo? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar como na mudança climática. Ele está falando de concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Então, partes por milhão por volume. Então, tá lá. Que ele estima que na era pré-industrial isso era em torno de 280. E propõe como um limite aceitável, e esses dados aqui eles são usados depois para as modelagens futuras, em torno de 350 partes por milhão. Mas qual que é o nível atual, ou era o nível atual? 387, ou seja, se a gente pensar num teto, a gente já estourou. E assim vai para todas as outras características. Mas o que chama a atenção para a gente aqui, quando a gente vai pensar em perda de biodiversidade, é isso aqui, ó. Veja. Ele estima que a taxa de perda de espécies, na era pré-industrial, tinha aí uma taxa de perda em torno de 0,1 a 1 espécie a cada milhão de espécies por ano. Ou seja, uma taxa muito baixa. E ele propõe até uma taxa relativamente alta, de 10. Mas quando a gente faz essa estimativa de perda de espécies, aqui a gente está vendo que a gente está perdendo muito mais do que tanto. Se você transformar isso para um outro gráfico, veja, seria o verdinho o aceitável e o vermelho o que a gente já consumiu. Olha, a biodiversidade está já foi, tá certo? Então, chega num nível tão alto de perda de biodiversidade que hoje em dia a gente está perdendo espécies que a gente nem conhece, a gente nem sabe que elas existem, tá certo? Com essa expansão muito grande das populações associada à destruição de habitat, você vai perdendo espécies. Mas espécie de quê? Você perde espécies de insetos, os pequenininhos. É difícil, né? Um macaco é fácil. Dada toda a exploração que a gente tem do estado aqui, dificilmente você vê a descoberta de um novo mamífero, de uma nova ave, essas coisas de grande porte. Mas os bichinhos pequenininhos, esses, beijo me liga. Tá certo? Bom, pensando então em biodiversidade, a gente precisa trazer... porque se eu digo biodiversidade para vocês, a primeira coisa que vem na cabeça é o número de espécies, tá certo? Quantas espécies nós temos, quantas espécies nós estamos perdendo. Agora, esse conceito ele é uma coisa muito mais complexa na realidade. Veja, o órgão da ONU aqui para biodiversidade, veja, define como a variedade da vida em todas as suas formas, níveis e combinações, incluindo a diversidade de ecossistemas, de espécies e diversidade genética. E a gente se foca, pelo menos a grande maioria das pessoas, se foca aqui, ó, na diversidade de espécies, que é o visível para a gente, tá certo? Quando o foco deveria estar no outro lado. Vamos lá. E aí, nós temos documentado aí ao longo da história da vida 5 grandes extinções em massa, onde você tem a perda aí de 50%, 60%, 70% de todas as formas vivas do planeta. E a nossa taxa atual ela é tão alta que o pessoal já está considerando que é possível que nós estejamos vivendo um novo evento de extinção em massa, só que o primeiro com a influência de uma espécie sobre a outra. Se eu pergunto para vocês qual a extinção em massa mais famosa que vocês conhecem, todo mundo vai pensar dinossauro. Ou não? Sim,
que causou a extinção dos dinossauros? Um meteoro. O meteoro vai cair aqui, queira eu não queira. Não tenho nada que eu possa fazer, tá certo? A maior de todas, que é essa daqui, ó, da passagem do Permiano para o Triássico, que dá o início do período dos dinossauros aqui, ela acontece porque você tem um aquecimento, uma parte do aquecimento global, e você tem a entrada de um derretimento de grandes geleiras na América do Norte, que entra para o oceano e muda as correntes marítimas, causa uma seca gigantesca e pronto. Eu posso fazer alguma coisa? Não. Só que agora, como é que a gente tem essa diversidade acontecendo? Olha aqui a nossa perda de diversidade. Essa estimativa aqui, ó, em torno de 50% das espécies de vertebrados e 12% das espécies de plantas ou são vulneráveis ou estão em período de extinção. E as causas, quase sempre, são essas aqui, ó. Aumento da população humana associada à destruição de hábitats ou sua alteração. Ponto. Com esse aqui eu posso fazer alguma coisa. Que é a maneira como a gente vai passar a ocupar esses novos espaços, a maneira como a gente vai começar a usar esses novos hábitats, como toda a proposta que o Renato fez aqui no fim da apresentação dele, tá certo? Tentando gerar uma coisa para a gente deixar algo para as nossas populações futuras. Eu tenho uma menininha de 3 anos, eu não quero que ela viva neste buraco aqui. Eu quero que ela viva num lugar melhor, tá certo? Veja. Todo mundo aqui está correndo algum risco de extinção. E aí, a gente começa a pegar exemplos, principalmente para a gente fazer campanha, bonitinho, tá certo? Ó, o mico-leão dourado é um chuchu. Tem a onça, o lobo-guará. Mas de todos, eu te diria que se eu tivesse que escolher alguém aqui que eu fosse conservar, eu vou pegar o que pouquíssimas pessoas escolheriam. A minha abelhinha aqui, ó. Ela é linda, muito mais que os outros. Mas eu vou mostrar para vocês por que eu chegaria nela. Tá certo? Bom, ó, só para vocês terem uma ideia quando a gente está trabalhando em termos de diversidade de espécies. Esses aqui são 3 trabalhos recentes aí que o pessoal estima quantas espécies já foram descritas e quantas ainda faltam para serem descobertas, né? Então, ó, tem um trabalho de 2011, um de 2009 e um de 2012. Então, veja, de animais, a gente tem aí em torno de 1.100.000 a 1,5 milhão de espécies descritas. Mas a predição, ó, sempre em torno de 9, 10. E aqui no fim a gente vê, ó, em torno aí de umas 6 vezes falta para a gente descrever ainda. Mais do que a gente já sabe. Mas até aqui, de novo, eu estou apelando para vocês para a gente conservar a diversidade por empatia. Porque o panda é bonitinho. Porque o mico-leão é fofo. Tá certo? Mas... e piolho? Eu preciso conservar piolho. Porque a gente está falando de direito à vida aqui das espécies, tá certo? E solitária? Precisa? Percebe que aqui a gente já começa a entrar numa zona mais cinza, tá certo? Né? Merece viver enquanto a gente está falando que não está me mexendo comigo, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho de outros aspectos? Vamos falar de diversidade genética, uma coisa que ninguém nunca pensa quando a gente vai fazer essa parte de discutir conservação. Obrigado. Bom, por diversidade genética, eu posso trabalhar como a variação dentro de uma determinada espécie. Variação dentro dos organismos, tá certo? Celso, fica de pé. Vou te mostrar, para as pessoas te verem. Vem cá.
Vem aqui do meu lado. Eu sou mais bonito, mas somos da mesma espécie? Somos iguais? Por quê? Porque lá no fundinho, a nossa genética é diferente. Obrigado. Agora, tá, tudo bem, não somos iguais. Mas para que serve essa diversidade? Por que ela é importante? Todo mundo aqui na família tem alguma pessoa que dificilmente pega gripe? E um outro que mudou o tempo, pegou gripe? O que é isso? Diversidade. Então, se fôssemos todos iguais, a gripe que mata um, mata todos. Agora, a gripe que mata um, o outro sente um resfriadinho. E assim a gente vai trabalhando. Agora, pensando em termos de diversidade genética nas espécies, quem tem cachorro? Levanta a mão para mim. Que raça de cachorro vocês têm? Vira-lata, sem raça definida, né? Eu tenho um salsicha. Quem mais? Que raça mais vocês têm aí? Rottweiler, um labrador. Então, vamos lá. Pensando em diversidade genética, eu vou contar para vocês, provavelmente vocês já sabem, que todos eles vieram do mesmo ancestral comum, um lobo. E veja, a mesma genética que levou hoje a gente ter a minha salsichinha, levou a ter o labrador, levou a ter o dog alemão, levou até aquele porcaria daquele chihuahua barulhento, chato, tá certo? Mas veja, tudo isso é uma variabilidade genética que já está implícita dentro das espécies. Então, quando a gente pensa em variedade genética, a gente começa a pensar em programas para melhoramento. E isso a gente fez, a humanidade fez por muito tempo, de maneira intuitiva. Tá certo? Quando... Eu tirei o slide, eu devia ter deixado. Por exemplo, você sai de uma hastezinha com alguns pininhos, que é o tal do teozinto, que é o milho primitivo, e sai para aquela espiga gigantesca com 600 grãos em cada espiga. Tá certo? E aí a gente vai... Mas como? Como que as pessoas faziam isso de forma intuitiva? Ó que bonitinho, esse pezinho aqui me dá umas espiguinhas com mais grãos, né? Vou pegar essa semente e vou plantar. Aquele que tem menos eu vou comer. E assim você vai fazendo o melhoramento, tá? Então, além de você manter uma diversidade para você ter um background para trabalhar em termos de mudanças que possam afetar a população, você tem um uso racional dela também para trabalhar em melhoramento genético, tá? E isso, em geral, também se traduz em diversidade química, tá? De compostos que podem ser utilizados. Todo mundo já teve ressaca e tomou chá de boldo? Ou já ouviu alguém que tomou chá de boldo, porque esse conhecimento está se perdendo? O que acontece? É o tal do conhecimento tradicional, que é que se a gente pegar lá na parte mais no cerne da planta, é a tal da diversidade química. Ela tem uma série de compostos ali que tira aquele gosto de cabo de guarda-chuva da sua boca e você consegue trabalhar sem parecer que você encheu a cara ontem à noite. Olha que delícia. Tá certo? E assim vamos para todos esses lados. No Brasil, aqui no estado de São Paulo principalmente, a gente tem o projeto Biota FAPESP desde 99, que tem o intuito de caracterização, conservação, restauração e uso sustentável da biodiversidade. Tá certo? É um trabalho bastante nobre, eu conheço vários pesquisadores que trabalham aqui, mas tem aquela história, né? Que eu acho bastante justo. O interesse não é todo filantrópico. Você precisa aí conhecer essa diversidade e aplicações biotecnológicas dela. Eu acho que vem associado, tá? Bom, esse aqui todo mundo já viu. É fermento de fazer pão, tá certo? Esse aqui é fermento de fazer vinho.
Percebe que cada saquinho de uma cor tem um nome diferente, porque é para fazer ou vinho branco, ou um vinho mais frutado. Eu uso esse aqui também para fazer hidromel. Então fica gostosinho, né? Isso é fermento, isso é fermento. Essa espécie aqui, ó, é Saccharomyces cerevisiae. E essa aqui? É Saccharomyces cerevisiae. Veja, só que a seleção foi feita para cada uma dessas linhagens aqui, para pegar características de compostos secundários que eles eliminam no momento da fermentação, para transformar o açúcar em álcool. E esse aqui foi feito um fermento só, que vive um pouquinho ali para transformar o açúcar do seu pão em gás carbônico e deixar a sua massa fofinha. E aí você tem aquela massa dura que você acabou de fazer, depois de um tempinho ela está aquela massa gordona, bonita, aquele pão aerado, que você come, tá certo? Então, alguns usos aqui que a gente pode ter rapidamente da aplicação da diversidade genética. Tá chegando. Bom, agora, o nosso grande foco, e ele precisa ser aqui na conservação da diversidade de ecossistemas, tá certo? Ele não tem como fugir muito daqui, porque ele é onde as espécies em si estão e é onde a gente consegue fazer um trabalho mais equilibrado em termos de uso sustentável. Se a gente pensar em diversidade de ecossistemas, ó, ao longo do globo a gente tem uma série deles, né? Tem a savana, as terras baixas aqui, Mata Atlântica ou florestas tropicais, né? Não podemos esquecer, obviamente, de ecossistemas marinhos, né? Mangues, estuários, lagos, rios e tudo mais. Mas aí eu pergunto para os senhores, Tiago, e daí? O que o mangue faz para mim? O que o mangue faz para a gente? Tem lá uns caranguejinhos que a gente vê. Veja, a gente precisa pensar em um aspecto aqui que ele é pouco conhecido, ele é muito pouco levado em consideração, que é o tal do serviço ambiental que esses ecossistemas prestam para a gente. Um monte de definições deles, mas basicamente todos eles são relacionados com os benefícios que a humanidade obtém dos ecossistemas a partir de simplesmente eles existirem. Eles fazem o que fazem porque lá estão e nós nos beneficiamos indiretamente deles sem nem saber que isso acontece. Quer um exemplo? Eles são divididos em algumas categorias, por exemplo, provisão, regulação, suporte e culturais. Até hoje, quem gosta de comida japonesa aqui? Aí vocês comem só salmão ou você pede o sushi de atum? Atum também, né? É gostoso? Como é que a gente consegue o atum que chega lá no seu pratinho da comida japonesa? Atum, até hoje, é pescado no mar. Você não vê fazenda de criação de atum. Ou seja, o seu sushi de atum só existe porque ele está lá se reproduzindo e alguém vai lá e pesca ele. Tá certo? E assim para várias coisas. Olha, serviços de provisão. Então você pode ter oferta para pesca, caça, frutas, fibras, sementes. Mas você começa a ter outras partes. Por exemplo, serviços de regulação. A existência de uma floresta, com a sua evapotranspiração e tudo mais, regula regime de chuvas, regula clima, tá certo? Mexe com inundações, polinização, reprodução dessas plantas. Os bichos vão polinizar essas florestas simplesmente porque eles precisam. Eles vão de flor em flor e assim trabalham em conjunto para a reprodução desses organismos. Você tem ciclagem de nutrientes, formação de solo, fotossíntese e até outros serviços que a gente nem percebe. Vamos acampar amanhã na Serra da Canastra?
Olha que delícia. Esquecer de São Paulo, esse trânsito maldito, 2 horas para você cruzar a cidade no horário de pico. Ver o céu estrelado, coisa que a gente não vê em São Paulo, com esse céu vermelho que a gente tem aqui, né? Olha, a gente nem tem. Quem fica só aqui nem tem ideia de como tem estrela no céu, tá certo? Então, até esses serviços associados aí a culturais. Mas tá bom, Tiago, você está falando um monte de coisa bonitinha para mim, né? Vamos trazer para uma coisa um pouco mais real? Vou fazer uma pergunta para os senhores. Quanto custaria para um agricultor se ele tivesse que polinizar todas as flores da plantação dele? O que as abelhas vão ali e fazem de graça, hein? Você vai falar assim, Tiago, para de inventar, cara, isso aí nem existe. Não existe? Olha lá. Essa área aqui é uma área na China tão poluída que os polinizadores naturais são em baixíssimo número. Então, o que eles fazem? Eles pagam um chinês para ficar pincelando flor por flor, tá vendo? Aí você vai falar para mim, Tiago, isso aí é na China. Na China, o nego faz de tudo. Olha que bonitinho. Você sabe o que é isso aqui? Maracujá. Essas abelhas de grande porte aqui, elas polinizam o maracujá. Só sabe o que você precisa fazer para ter elas na sua plantação de maracujá? Pega uns pedaços de toco podre e deixa ali. Ela faz ninho lá e ela vai no seu maracujá. Mas o que você faz? Você limpa a área, tá certo? Você planta o maracujá e limpa tudo. Aí depois o que você precisa fazer? Olha lá, ó. Polinização manual de maracujá. Onde é isso aqui? Interior do estado de São Paulo. Não tem chinês fazendo isso aqui, não. Tá certo? Então, assim, veja. Começa a mudar de figura, tá certo? Esse trabalho aqui, ó, do Robert Constanza, ele faz um cálculozinho. Se eu pegar todos os serviços ambientais que a gente tem, quanto ele custa em termos monetários? Então, veja, ele divide lá um monte de serviços. Ó. Regulação de gás, de clima, de água, erosão de solo, formação de solo, ciclagem de nutrientes, polinização, controle biológico, blá, 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 blá. São 17 que ele trabalha. Aí ele estima quanto custaria para a gente fazer tudo isso se a gente tivesse que bancar. Tá certo? Quanto que é isso aí? Alguém tem noção? Eu não. 33 trilhões de dólares por ano. Eu sei que é muito dinheiro, mas eu não tenho noção de quanto é isso. Aí ele faz, e eu acho que esse autor ele tinha noção de que ninguém tem noção de quanto é 33 trilhões de dólares. Então ele fez uma estimativa para a gente ter uma comparação. E ele descobriu, ó, que no ano de 94 o PIB global foi de 18 trilhões. Aí é muito, né? É muito, mas é muito mesmo. E quanto que a gente perde por ano só de perda de habitat? Em torno de 250 bilhões de dólares por ano, só por pedacinhos dos ecossistemas que nós deixamos de proteger. Preciso plantar mais cana ali, né? Vamos devastar aquele pedaço da floresta ali, vamos plantar mais cana ali? Olha lá, olha quanto custa ali. Ó. Quando a gente precisa gastar para fazer isso aí. E aí, eu vou trazer agora por que a gente vai chegar lá que as abelhas são muito melhores para a gente conservar do que o panda, tá? Também já me disseram aqui que eu estou acabando meu tempo, tenho que parar de falar. Ó, em 2009, um trabalho fez a estimativa de quanto a polinização é responsável em termos monetários, que era 11% do valor da agricultura naquele ano, ou 153 bilhões de euros só naquele ano. Nos Estados Unidos, só a indústria de polinização, 15 bilhões só com uma espécie, só com Apis mellifera.
Tá certo? E eles nem se atrevem a estimar o valor da polinização em áreas naturais, só para a reprodução das florestas e das matas nativas, tá certo? Porque tem muitos fatores e eles não quiseram brincar de fazer essa conta aqui. Tirando trigo, arroz, essas coisas, 1/3 do que você come no seu prato de almoço é de responsabilidade de abelhas, direta ou indiretamente. A fruta bonita, aquela maçã, aquele morango que você come. Tirou a abelha, Nigo? Tchau. Não tem. Tá? Ó. Aquele talento com amêndoa, aquele verde, sabe? Bonito, gostoso. Eu como esse negócio que nem um débil mental. Olha lá, quanto é a dependência da polinização de amêndoa pelas abelhas? Sabe como é que nos Estados Unidos eles fazem? Nos Estados Unidos tem descrito 2 milhões e registradas 2 milhões e meio de colmeias de apis mellifera. 1.900.000 colmeias são necessárias todos os anos só para polinizar a amêndoa. Ou seja, você pega todas as abelhas dos Estados Unidos e leva para a Califórnia, que é onde estão as plantações de amêndoa, tá certo? E aí depois o cara aluga a $200 por semana, cada colmeia. Ela fica lá por 4 semanas, polinizando a amêndoa. E aí você acha que ele volta lá para casa? Não, porque depois que acaba a floração da amêndoa, começa a floração da blueberry. Aí ele mexe e leva todas elas para polinizar blueberry. Depois leva todas elas para polinizar laranja. Depois as outras berries todas que eles têm. E no fim as colmeias estão todas morrendo, todas capengando, porque transportou para lá, para cá, para cá. O bolso dele está cheio de dinheiro. Ele pega quem sobrou, volta para casa, multiplica, 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 multiplica. Tem lá de novo, ao longo do ano inteiro, um novo estoque para, quando começar a florada da amêndoa no ano que vem, ele fazer isso tudo de novo. Maçã, 90%. Laranja, 30%. Pêssego, quase 50%. Tira a abelha, 90% a menos de maçã. Aí você não compra mais, tirou a abelha, você não compra mais aquela maçãzinha da Turma da Mônica. Acabou, tá? E assim vai. Ó, você tem diversas plantações aqui que se beneficiam em maior ou menor grau. Soja, tomate, feijão, laranja, café, morango, figo. Figo, quem poliniza figo é uma vespinha, do gênero Blastófaga, tá certo? E chocolate? É uma mosca que poliniza o cacau. Não tem mosca? Não tem chocolate. Não tem mosca e não tem abelha? Não tem talento de amêndoa. Maracujá, ou você poliniza no dedo, ou essas colegas aqui fazem pra gente. Tá? E assim, vamos que vamos. O que a gente consegue com uma boa polinização? Frutos maiores, mais pesados, com mais sementes, maior reserva nutricional. Tipo girassol polinizado por abelha, você tira muito mais óleo do que girassol polinizado com o vento, com aquela bonitona, aquela flor linda, né? E aqui uma série de outras características que você tem ganhos aí em cima de uma boa polinização. Berinjela polinizada com abelhas. Berinjela numa área cercada sem abelhas. Preciso fazer a estatística? Você compra essa berinjela ou você compra essa berinjela? Depende da fome, né? Ó, 73% das plantas com flores são polinizadas por abelhas. Pois vem as moscas, morcegos, vespas, besouros, pássaros, mas ó, olha aqui por que a gente tem que brincar de conservar a abelha, ó. 73% de todas as plantas com flores. Tá? No mundo, são em torno de 20.000 espécies de abelhas. Só 5% delas, aproximadamente, são essas abelhas que a gente conhece que vivem em colônias. Tem rainha, operária. Os outros 95% são abelhas solitárias. Já ouviram falar de abelha solitária? Não. Algumas pessoas sim, mas a maior parte, não. Você fala assim, uma abelha solitária? E o mel dela é bom? Aí você fala assim, não, ela não faz mel.
Não? Não. O que ela faz? Ela vive sozinha. Ela cava um buraco ou numa árvore, ou no chão, ou num barranco, junta uma bolinha de pólen, bota um ovo, fecha. Uma bolinha de pólen, um ovo, fecha, morre e acabou. É isso que ela faz. Ah, mas para que ela serve? Lembra que ela vai buscar o pólen? Aí ela brinca de polinizar. E aí ela trabalha na reprodução das plantas. Tá certo? Só que dentro dessas 20 mil espécies aqui, a gente tem a chamada tribo Meliponine, que é o grupo das abelhas sem ferrão. Vocês já ouviram falar de abelha sem ferrão? A gente não tirou o ferrão delas, não. Não é um experimento, não é uma mutação induzida, não sou eu que sou malvado. É uma característica evolutiva. É um grupo que tem o ferrão atrofiado. Tá? Tem distribuição em todas as zonas tropicais do planeta. E em algumas áreas, elas são responsáveis pela polinização de até 90% das plantas. Tudo bem? Ou seja, quase todo mundo. Olha que bonitinha. Essa aqui, para mim, é a campeã, a Melipona quadrifaciata. Essa aqui é uma abelha sem ferrão africana, dactilurina. Essa é uma australiana, a Australplebeia. E essa é uma outra nossa aqui do Brasil, a Trigona spinips. Tá? A gente tem aqui no Brasil aproximadamente 350 espécies descritas. E ela é de um conhecimento, como o Renato estava falando aqui agora há pouco do conhecimento tradicional, ela já é manejada aqui nas Américas há muitos anos. Ó. Ela tem as populações ameríndias têm uma criação tradicional dela, mas ó, isso aqui é um Códice Maia. Esse é o deus abelha, o Amu Sencabe. Isso é uma comédia abelha sem ferrão. E isso é uma abelhinha. Olha elas aqui, ó. A primeira descrição de abelha sem ferrão no Brasil é de 1557. Hans Staden, um mercenário alemão. Sabe como é que ele fez? Ele veio para cá e ele foi capturado pelos índios tupinambás. E aí o que os tupinambás fizeram? Eles eram uma tribo carnívora, eles iam jantar ele. Só que ele tinha um conhecimentozinho aí de propriedades curativas de plantas, então o pajé decidiu que ele podia ficar vivo mais um tempinho. E aí ele descreve 3 espécies de abelhas que fazem ninhos em ocos de árvore, que têm um mel diferente do mel tradicional que eles conhecem e que picam bem menos. Ele até descreve como é que eles coletavam o mel, sabe como? Eles iam pelados lá para coletar esse mel. O índio tem pouco pelo, tá certo? Elas não têm onde enroscar muito, e aí eles faziam essa daqui. Mas como ele tinha bastante pelo, ele foi pelado coletar o mel, as abelhas enroscaram, morderam todo ele e teve que correr para o rio e dar um mergulho. Tá? Essas aqui é um trabalho de etnobiologia com os caiapós da Amazônia. Eles conhecem e com nome para todas as estruturas de um ninho de abelha sem ferrão. E tá ruim aqui, mas são todos os estágios de desenvolvimento, desde ovo até o adulto de uma espécie de abelha. Tá certo? Chegamos na meliponicultura, eu tenho mais 3 minutos. Vou chegar lá. Meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão. Ou seja, é pegar esse conhecimento tradicional aqui e trazer para uma realidade mais moderna, tá certo? Essa aqui, ó, é a casa do Celso, o apartamento dele. Ele cria abelha dentro do apartamento. Esse aqui é o nosso meliponário lá na USP Leste. Dá para criar em tudo quanto é lugar. Ambientes urbanos, ambientes periurbanos, ambientes naturais, tá certo? E vou perguntar para os senhores, mas como que a gente pode fazer isso de uma maneira sustentável? Vou trazer para vocês alguns dados que o Celso levantou no mestrado dele, que a gente vai... Agora, o Celso está trabalhando muito próximo ali com a Carol, que eles estão fazendo, usando esses dados para ver se a gente consegue transformar isso numa coisa mais sustentável. Né? Eles fizeram um censo. E a gente descobre o quê? 280 pessoas responderam, 124 municípios no estado. Ou seja, tem uma abrangência relativamente boa aí. Tá certo? Em geral, o meliponicultor é do gênero masculino, se identifica como sendo do gênero masculino, embora não seja uma atividade que exija grandes esforços físicos, ou seja, tem uma grande parte para o crescimento aí, principalmente entre as mulheres, e é uma atividade divertidíssima, uma vez que você começa, você não para nunca mais. Né? Em torno de 30 a 40 anos,
com um nível de escolaridade alto, ó, em torno de 70% tem aí nível superior e de formação. É uma atividade recente, ó, tem no máximo aí 80% da população tem no máximo 5 anos na atividade, mostrando que aqui no estado de São Paulo é uma atividade pouquíssimo tradicional, quando comparado com outras regiões, por exemplo, no Nordeste, onde isso já acontece há 200, 300 anos, a gente tem a criaçãozinha de uma... Todo mundo tem lá cachorro, gato, galinha e uma abelha. E a gente está começando agora, tá certo? E aí, o mais interessante é que eles aprendem muitas formas aqui de autodidatas, ó, ou são pela internet, em fóruns ou em grupos de discussão, ou com outros meliponicultores aqui. Tá? São as principais formas de aprendizado. Mas veja aqui que interessante. O motivo de criação, porque você pergunta para eles, por que você cria? Ó, 85% cria para a preservação das espécies. E ainda 50% deles usa essas abelhas para a preservação, para a educação ambiental. Passando essa informação da importância da abelha como polinizador. Tá certo? 73% deles plantam plantinhas interessantes para as abelhas, com flor, para ajudar no alimento ali. Por quê? Ambiente urbano, em geral, a gente tem essa imagem de que ele é relativamente hostil para a abelha. Tem pouca flor, tem pouca planta, tem pouco alimento, tá certo? Então a gente tem esse perfil de plantar para as abelhas, né? E aqui, as espécies mais criadas são, olha, essa aqui ganhou um prêmio quem conseguir falar. A Tetragonis cangustula. Em seguida, a Melipona quadrifaciata e as espécies do gênero Plebeia e Scaptotrigona. Veja, então, sabe quem é a Tetragonis cangustula? Jataí, vocês já ouviram falar de jataí? Vocês já deram de cara com aquele tubinho de cera que sai do muro, assim? Isso é um ninho de jataí. A Melipona quadrifaciata é a mandaçaia, aquela bonita preta com o abdômen listrado de amarelo. A plebeia e a Scaptotrigona. Lembra que o Hans Staden falou de 3 espécies de abelha que ele viu? Pela descrição que ele dá no texto, uma é essa, a outra é essa e a outra é essa. Coincidentemente, 3 das 4 mais criadas no estado até o momento. Tá certo? Só que aí vem um problema também. Tem um debate muito grande, mas veja, tem os meliponicultores criam espécies não nativas do estado. Por quê? Porque são produtivas e tudo mais. Veja, essa daqui, ó, Melipona scutelaris, representa 54% das não endêmicas, 54% de 10%, ou seja, quase 6% das espécies dos ninhos do estado são dessa espécie aqui. E abelhas exóticas assim, elas apresentam uma ameaça, elas competem por recurso, elas competem por lugares de nidificação, elas podem trazer doenças, tá certo? Tenho 2 casos aqui. Abelha africanizada. Todo mundo já tomou uma ferroada ou conhece alguém que tomou uma ferroada de abelha africanizada. Tá certo? Ela é exótica, não tem aqui na América. Foi trazida. Tá? No Chile, a gente tem 2 casos. Primeiro, eles trouxeram a Bombus ruderatus na década de 80 para polinizar alguma cultura lá. Ela se estabeleceu como nativa. Acabou com as bombas do país. Mas eles não são contentes não aprenderam da primeira vez, trouxeram depois, em 90, a Bombus terrestres. O que a Bombus terrestres fez? Acabou com a ruderatus. E acabou com o restinho da nativa que tinha. Acabou. Aí hoje ela desceu ali na Cordilheira dos Andes, invadiu a Argentina, e a estimativa é que ela chega aqui no Brasil daqui uns 2, 3, 4 anos pelo Rio Grande do Sul. Olha lá. E aí ela vai competir com a nossa Bombus aqui, aquela bonitona, que poliniza o meu maracujá. Tá certo? Para eu não precisar ficar esfregando o dedinho nele lá. Então, veja. Atualmente, a meliponicultura no Brasil, no estado de São Paulo, ela é regulamentada pela Resolução CONAMA 346 de 2004 e ela tem diversos problemas. Alguns estados no Brasil já têm as suas legislações próprias, algumas boas, algumas péssimas.
Mas assim, eu sei que tem um grupo trabalhando, a Carol está trabalhando nisso, o Celso, eles estão trabalhando firme, mas para transformar essa a atividade numa atividade que possa ter o crescimento de maneira sustentável, eu vou fazer aqui, vou terminar com esse apelo. Ela é necessária e ela é urgente. Ela precisa sair logo, tá certo? Então, espero que vocês concordem comigo que a abelha é muito mais legal da gente conservar do que o panda. Obrigado, pessoal.